tema que nós escolhemos para tratar hoje é o Livro dos Espíritos. E a razão é muito simples. Agora, dia 18, próximo dia 18 de abril, nós estamos completando 162 anos da edição do Livro dos Espíritos. E ontem, e essas coisas não são coincidências, mas elas se unem a nosso próprio favor, ontem foram completados 150 anos do retorno ao mundo espiritual, do desencarne de Allan Kardec. O autor material, o autor terreno do Livro dos Espíritos. A gente precisa sempre lembrar de algumas coisas importantes, porque muitas vezes nós, desavisados, não nos damos conta de que Allan Kardec, é só o autor material do Livro dos Espíritos. O livro não é dele, e ele, uma pessoa extremamente honesta e correta nas suas atitudes, ele, durante toda a vida dele, ele afirmou isso. Não era dele o Livro dos Espíritos. Vamos lembrar um pouquinho da história, como surgiu tudo isso e qual é o significado deste momento para nós que estamos tentando entender e viver a doutrina espírita, porque é uma coisa importante a gente ter uma noção da origem das coisas. Um francês, um professor francês, um cientista francês, chamado Denisard, não, o nome dele é completo, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Este senhor, depois, já na idade adulta, depois de ter feito uma série de estudos, ele era capacitado em matemática, em física, em química, astronomia, e conhecia profundamente a língua francesa. Autor de 3 livros, manuais de como aprender francês. E a profissão dele era ser professor. E ele, ao longo de vários meses, ele foi ouvindo de pessoas conhecidas dele, umas histórias que ele mesmo chamava, histórias que aconteciam na sociedade francesa. E algumas pessoas, reunidas em casas, às vezes até numa sociedade, conseguiam fazer com que essas mesas de centro que a gente tem em casa, se movimentassem sozinhas, sem ninguém colocar a mão nelas, que em outras pessoas conseguiam fazer que uma pequena cesta ou um lápis sozinho se movimentasse sem ninguém colocar a mão. Ele, que era um cientista e investigava a realidade da vida, sempre achou que aquilo era uma bobagem, que era conversas que as pessoas falavam. Mas ele começou a observar as pessoas que contavam para ele sobre aqueles fatos. E ele fez o seguinte raciocínio: se uma pessoa que eu conheço como honesta, como correta, como séria, me afirma que está vendo um fato deste, no mínimo eu tenho a obrigação de verificar se é verdade, em vez de sair dizendo que é bobagem ou que é mentira. E a partir desta decisão, um raciocínio muito claro, ele resolveu acompanhar essas pessoas que ele considerava sérias e foi verificar esse tipo de fenômeno. E ele ficou espantadíssimo, desde a primeira vez que viu. E chegou a fazer também, depois de várias observações, o seguinte raciocínio: se alguma coisa bruta, que não tem consciência, não tem inteligência por si própria, que é uma pequena mesa, ou uma cesta sozinha, ou um lápis sozinho, se eles conseguem dar uma resposta inteligente para alguma pergunta inteligente que lhe é feita, a única explicação tem que ter uma inteligência dirigindo esse lápis, essa cesta e essa mesa. Baseado só nessas 2 ideias, da possibilidade de uma inteligência estar fazendo aquilo, uma inteligência que ele não sabia o que era, e na honestidade das pessoas que tomavam aquelas atitudes, ele resolveu dedicar o tempo que ele tinha, fora as aulas que ele dava na escola que ele mesmo havia fundado, ele resolveu estudar esse fenômeno. Porque ele disse, e no início desses estudos dele, ele diz assim: é tão importante estudar isso, como estudar a composição de uma pedra, ou de como uma planta se desenvolve, ou como um animal tem saúde ou não. Ele disse: isso é uma investigação de uma realidade.
E ele passou a dedicar o tempo dele a isso. Quanto mais tempo ele dedicava a esse tipo de observação, ele não era o que nós conhecemos hoje como médium. Ele não fazia esse contato direto com o mundo espiritual. Ele observava as ações de outras pessoas, jovens, idosos, homens, mulheres. Ele estava sempre à procura dessas informações e anotava metodicamente, porque era esta a formação dele, né, de investigar as coisas, ele anotava tudo o que diziam. E ele começou a observar que havia certos diálogos que ele mesmo se propunha a fazer com essas inteligências que não tinham se dado nome ainda. Ele fazia uma pergunta e recebia uma resposta e ele anotava. No outro dia ele ia num outro grupo e quando tinha oportunidade ele fazia a mesma pergunta e às vezes a resposta era a mesma, se não com as mesmas palavras, com o mesmo sentido. E ele também começou a anotar este fato, né? E ele disse, olha só como isso é interessante. A mesma pergunta repetida inúmeras vezes, por uma quantidade enorme dessas inteligências todas, a resposta é a mesma. Só tem duas explicações, ele disse. Ou é a mesma inteligência que está se manifestando em vários lugares, para responder a mesma coisa, ou todas essas que respondem igual, sabem que aquilo é verdade e estão transmitindo uma verdade. Ao longo deste processo todo, num determinado momento, ele recebe, através dessas pessoas, uma informação de que ele não estava fazendo aquele trabalho só por divertimento pessoal. Que ele tinha uma missão que ele havia assumido em vidas anteriores. Antes do nascimento, ele havia assumido, em contato com outros espíritos que depois se identificaram assim, um compromisso de organizar essas informações. Dentre essas informações, a que ele achou mais importante e que ele teve muita dificuldade de aceitar, ele próprio diz isso nos seus registros, é que aquelas inteligências que se manifestavam resolveram se identificar. Ele perguntou, né? Afinal de contas, quem são vocês que estão se comunicando? E eles disseram, nós somos espíritos. Nós somos homens e mulheres que já vivemos como tu estás vivendo aí num corpo, mas esse corpo morreu e nós continuamos vivos num mundo espiritual. Kardec não queria aceitar isso. Ele só passou a aceitar quando essa explicação foi repetida inúmeras vezes para ele. Ele disse, bom, todos dizem a mesma coisa, tem que ser verdade. Mais uma coisa disseram para ele que ele também não podia aceitar, porque ele foi, quando menino, educado na Igreja Católica e ele seguia aquele tipo de ensinamento. Todos nós sabemos que, naquela época como agora, a Igreja Católica não aceitava a ideia de reencarnação. Kardec também não, né? Ele achava isso uma barbaridade. Mas todos aqueles espíritos afirmavam, não, a verdade é essa. O espírito, depois de criado, nunca mais morre. Ele vive permanentemente, eternamente a partir da criação e periodicamente ele ocupa um corpo físico, vive em conjunto com outras pessoas no corpo físico. Quando aquele corpo perde a utilidade ou a vitalidade, o corpo morre e ele continua vivo, continuando a sua tarefa lá no mundo espiritual. E depois, num outro momento, ele volta numa nova encarnação, sempre prosseguindo na sua trajetória. Kardec ele revela isso. Muita dificuldade em aceitar esse tipo de informação, porque ia contra todas as crenças com as quais ele foi criado. Mas, de novo, utilizando aquele bom senso enorme que ele tinha e a capacidade de raciocínio, ele chegou à seguinte conclusão. Quando uma verdade é exposta para a gente, verdade mesmo, que nosso raciocínio, a nossa inteligência passa a entender que aquilo é verdade, todo o restante a gente tem que abandonar. A gente pode ter passado uma vida inteira acreditando em alguma coisa. Quando esta coisa se mostra errada, ou pelo menos não adequada para nós mesmos, nós temos que abandonar isso e seguir o caminho novo, aquele que a nossa inteligência aceita. Quando ele se dá conta disto, e ele começa nessa conversa com o mundo espiritual,
a discutir esta visão, eles dizem para ele, bom, agora então está na hora de tu cumprir a tua tarefa verdadeira. Não só ficar conversando conosco nessas ocasiões, mas pega todas essas informações que tu já tem, organiza isso de uma maneira lógica e nós vamos te auxiliar e mais ainda, nós vamos acompanhar todo o teu trabalho. Então ele começa a fazer isso. Tudo aquilo que ele perguntava, tudo aquilo que ele recebia de resposta, ele organiza num conjunto ordenado de perguntas e respostas. Por que ele fez isso? Escolheu essa forma de fazer perguntas e respostas? Porque todos nós, né, somos resultado de nós mesmos, daquilo que nós nos formamos. Ele, quando estudante, ele aprendeu o que era conhecido, e até hoje ainda é assim que se chama, de um método socrático de aprender alguma coisa. Vem de Sócrates, lá de 4.000 anos atrás, lá na Grécia, um dos primeiros filósofos, que ele dizia que a melhor maneira de aprender alguma coisa é perguntar, receber a resposta, discutir a resposta, voltar a perguntar de outra forma, até que o entendimento se apresente de uma maneira bem adequada. Então Kardec faz isso. E ele organiza, a partir dos cadernos que ele tinha anotado as informações, 50 cadernos, com 200 páginas cada um, e ele foi anotando tudo isso. E a partir desses 50 cadernos, ele resolve, com acompanhamento diário do mundo espiritual, ele organiza 550 perguntas e as respectivas respostas. E aí ele publica, em 18 de abril de 1857, o primeiro livro dos Espíritos. Que logo depois, na edição seguinte, aquele livro fez um sucesso extraordinário em Paris e na França, ele resolve fazer uma revisão disso tudo, aconselhado de novo pelo mundo espiritual, e amplia esse livro. E passa a fazer 1019 perguntas, com as 1019 respostas. Todas elas do mundo espiritual. Ele faz questão de dizer isso. As perguntas foram dele, as respostas do mundo espiritual. E em poucos casos, uma pequena parcela das respostas, ele diz que se atreveu a fazer um comentário. Quando ele entendia que, feita uma pergunta, o mundo espiritual respondia, mas não era suficientemente claro para pessoas que não tinham acompanhado aquele processo, ele escreve 1, 2, 3, 4 parágrafos explicando com as palavras dele aquela resposta. E, de novo, ele próprio insiste, e nós precisamos nos lembrar sempre disso. Quem respondeu a todas aquelas perguntas foram espíritos. Quem supervisionou todo o trabalho foram espíritos, não foi Kardec. Ele próprio resolve adotar esse nome de Kardec, porque numa das conversas que ele tinha com essas chamadas entidades do mundo espiritual, um deles deu uma informação para ele. Quando ele discutia ainda a ideia de reencarnação, que ele tinha dificuldade de aceitar, disseram para ele assim: mas tu próprio viveste várias vezes já, tiveste várias vidas encarnadas. E se inclusive numa delas, tu foste um sacerdote de uma religião que já não existe há mais de 2.000 anos, chamada religião dos druidas, que existia no que hoje é a França e uma parte da Espanha. Naquela região, eles viviam em florestas, em pequenas aldeias, e o sacerdote daquele tipo de religião chamava-se druida. E lá existiu um sacerdote com o nome de Allan Kardec. E eles afirmaram: tu viveste lá naquela época como um sacerdote desta religião. Agora o teu nome é Rivail. E aí Kardec faz o seguinte raciocínio também, quando ele complementa aquela obra toda, pronta para ser editada. Ele pensou o seguinte: eu, como professor Rivail, eu sou uma pessoa muito conhecida na França. Ele já tinha recebido medalhas do governo francês, os livros deles eram utilizados nas escolas e nas universidades, ele tinha lecionado também na Suíça, ele era
uma personalidade onde as pessoas respeitavam pelo conhecimento científico que ele tinha. Aí ele disse, eu não vou publicar esse livro em meu nome, por duas razões. Primeiro, é possível que alguma pessoa menos avisada, lendo o meu nome, imagine que aquilo é verdade só porque está no meu nome, porque me reconhece como uma pessoa que o próprio governo prestigia e dá prêmios. Ele disse, e a segunda razão é porque não é minha essa obra. Eu sou simplesmente um instrumento. Eu anotei e agora, depois de organizado, levei para a gráfica. Mas as ideias que estão aqui não são minhas. É por isso que ele adota, exclusivamente para o efeito de publicação das obras, esse nome de Allan Kardec, que é o como nós conhecemos hoje, no dia a dia, daquilo que se tornou um movimento espírita, o divulgador da doutrina espírita. Mas o que faz este livro dos Espíritos? Além de nos dar algum conjunto de informações de uma forma completamente diferente daquilo que se estudou e que se conhecia no tempo inteiro. As ideias fundamentais da doutrina espírita não surgiram naquele momento. Se vocês me permitem, nesta edição aqui da revista O Reformador, de dezembro de 2012, tem um pequeno texto escrito pelo próprio Allan Kardec, pelo próprio professor Rivail, num livro chamado O Espiritismo na sua expressão mais simples. Mas repete aqui um parágrafo escrito por ele. Ele diz o seguinte, o Espiritismo não é uma descoberta moderna. Os fatos e os princípios sobre os quais o Espiritismo repousa se perdem na noite dos tempos, pois deles se encontram traços nas crenças de todos os povos, em todas as religiões, na maioria dos escritores sagrados e até dos profanos. Apenas os fatos que não eram completamente observados, muitas vezes foram interpretados de acordo com as ideias supersticiosas da ignorância e ninguém havia deduzido todas as suas consequências. E ele próprio se coloca neste lugar, que ele não aceitava a ideia de reencarnação, até o momento que ele vê que isto era uma verdade absoluta. E ele continua dizendo, com efeito, o Espiritismo se fundamenta na existência dos espíritos, mas, como os espíritos são apenas as almas dos homens, desde que há homens, existem espíritos. O Espiritismo não os descobriu, muito menos os inventou. Se as almas ou espíritos podem manifestar-se aos vivos, é porque isso está na natureza. E assim, desde todos os tempos, sempre puderam fazê-lo. É por isso que em todos os tempos e por toda parte se encontra a prova dessas manifestações, abundantes, sobretudo, nas narrações da Bíblia. O que é moderno é a explicação lógica dos fatos, o conhecimento mais completo da natureza dos espíritos, o seu papel e o seu modo de ação, a revelação do nosso estado futuro, enfim, a sua constituição em corpo de ciência e de doutrina, com as suas diversas aplicações. Dizendo isso, nós passamos a entender um pouco melhor, inclusive, por que Kardec, e de novo, com o apoio e acompanhamento constante do mundo espiritual, por que ele organizou o Livro dos Espíritos do jeito que ele o fez? Na primeira edição, ele dividiu o livro em 3 partes, né? Que era, a primeira parte ele chamou de doutrina espírita, de modo geral, na segunda parte ele chamou de leis morais, e a terceira parte ele chamou de os gozos e as penas futuras. Na segunda edição em diante, quando ele reviu tudo isso, e aí exatamente do jeito que nós conhecemos agora, 1019 perguntas e respostas, ele resolveu dividir isso em 4 partes. Sendo a primeira delas, ele começa perguntando para o mundo espiritual, e coloca isso como primeira pergunta,
que é Deus? Ele faz essa pergunta, inclusive, deste jeito, o que é Deus? Porque ele pensou o seguinte, e esta discussão que ele faz com a espiritualidade, ela é fantástica. Ele diz assim, pode alguém imaginar que Deus é ainda aquela mesma definição que havia lá nas religiões mais antigas, né? Antes do cristianismo, inclusive, onde se imaginava que Deus era uma figura permanente, que tinha corpo, que tinha uma imagem qualquer, né? Nós temos que perguntar diferente, né? Que é Deus? Como se saísse fora da individualidade e das figuras que a gente pode tocar e conhecer. E o mundo espiritual responde, Deus é simplesmente a inteligência suprema, o Criador do universo. E a partir daí se descortina todo um universo inteiro de avaliação filosófica que pode ser feita a respeito dessa ideia de Deus. Mas então a primeira parte toda, Kardec trata deste Criador do universo, tá? Da divindade, da criação que este Deus, num determinado momento, decidiu criar o universo com dois elementos diferentes. A matéria, que é isso que nós vemos, conhecemos, nosso corpo, o mundo, os planetas, as estrelas. Deus resolveu criar isto, matéria. E resolveu também, num determinado momento, criar o que ele chama de inteligência humana, que são os espíritos que habitam hoje o corpo de cada um de nós aqui e habitam o universo inteiro. A primeira parte se dedica só a isto, a falar de Deus, tentar não explicar Deus, mas tentar fazer com que nós comecemos a pensar que Deus é esta força fundamental da existência do próprio universo e a razão da nossa própria existência. Nós somos criaturas, criados cada um com um plano específico, pela vontade deliberada deste Criador. Não é uma coisa surgida do ar. Logo depois, ele estuda detalhadamente, com essa pergunta toda, sobre o mundo espiritual. Porque ele se dá conta disso. Deus cria o universo com dois elementos. A matéria, que quem tem obrigação de descobrir as leis que regem essa matéria somos nós, a humanidade inteira, através dos seus cientistas, dos seus estudiosos, vão entendendo como é que o universo funciona, mas também tem este mundo espiritual, que era absolutamente desconhecido. Todas as religiões, as filosofias até aquela época, o que falavam? Existe o ser humano, algumas das religiões diziam que o ser humano tinha uma alma que, terminada essa vida, ia para um lugar qualquer, para um paraíso ou para um inferno, mas não conseguia entender mais nada. Nenhuma dessas filosofias explicava. E ele, perguntando para o mundo espiritual, recebe a informação, primeiro, de que todos os espíritos, todos, desde o primeiro a ser criado, até os que estão sendo criados neste momento, todos fomos criados da mesma forma, sem saber nada, sem malícia alguma, sem saber distinguir o certo e o errado. Na expressão que o mundo espiritual ditou, fomos criados simples e ignorantes. Mas aí ele pergunta e vai investigando, mas como é que então todas as pessoas são diferentes? Nós temos bons, nós temos maus, nós temos mais ou menos, nós temos pessoas terríveis, tem outros que se dedicam constantemente ao próximo. E eles explicam que é exatamente por isso, porque cada espírito, criado da mesma forma, faz a sua trajetória ao longo das diversas encarnações. E que, tanto como nós temos aqui, no nosso mundo material, no mundo espiritual, nós temos indivíduos de todo o tipo. Pessoas muito dedicadas a si próprio e ao próximo, pessoas extremamente egoístas, pessoas inteligentes, pessoas maldosas, pessoas bondosas, de tudo, como nós vivemos hoje, temos no nosso mundo aqui. Vários exemplos de categorias diferentes de evolução do espírito, encarnado ou desencarnado. Na sequência desta informação, que às vezes pode ser até perturbadora, Kardec tira do mundo espiritual a grande revelação. Se nós todos somos criados iguais, absolutamente iguais, e temos ao longo dos tempos as trajetórias que nos tornam diferentes,
mas nos informa que o nosso destino final é o mesmo. Que cada espírito criado, não importa quando e não importa a trajetória que ele tenha feito, todos chegaremos na mesma condição um dia, absolutamente próximos de Deus e completamente felizes, porque nos tornaremos espíritos da mais alta evolução. Baseado nesta primeira informação, da primeira parte, onde ele nos mostra uma ideia de Deus diferente, nessa segunda parte, que ele trata da criação do espírito, das relações do espírito no seu mundo, tanto material como mundo espiritual, nos explica por que nós podemos entrar em contato com esse mundo espiritual. Ele parte para a terceira parte do Livro dos Espíritos, que ele deu um nome desde a primeira edição de As Leis Morais. Um conjunto de leis extremamente importantes que explicam a nossa trajetória. Assim como nós podemos explicar por que nós vivemos hoje, a maior parte das pessoas, com condição de vida bem melhor do que há 200, 300, há 1000 anos atrás, que temos medicina, que temos habitação, que temos roupa, que temos uma forma adequada de nos alimentarmos, de nos transportarmos para lá e para cá. Isso é tudo ciência, ciência material. O mundo espiritual explica que nós vamos evoluindo moralmente, nos tornando melhores, baseado no exercício daquelas chamadas leis morais, que nunca tinham sido escritas nem informadas desta ordem. E o mundo espiritual apresenta essas leis na seguinte ordem, sem dar maior importância para a primeira nem para a última. Todas extremamente importantes, mas eles dizem que as leis morais que explicam a melhoria do ser humano são as seguintes. A lei de adoração, que não passa da capacidade do indivíduo, do ser humano, de ser grato a Deus pela própria vida que recebe. A segunda lei, a lei do trabalho, que o próprio mundo espiritual nos diz que trabalho, na realidade, não é um emprego de bater ponto, de fazer alguma coisa material. Trabalho é toda a ocupação útil. Tudo aquilo que nós estivermos fazendo em qualquer momento da vida, das diversas e sucessivas existências, que tiver utilidade para nós e para o próximo, isto é trabalho. E trabalho é uma obrigação porque decorre de uma lei moral. Diz que a reprodução de corpos é um compromisso moral que nós temos, porque a nossa reprodução física permite que outros espíritos experimentem a vida encarnada. É uma obrigação e um conceito moral este processo. A lei de conservação, que significa nada mais, nada menos que nós devemos respeitar o trabalho de Deus, que nos criou e nos ofereceu um corpo para o nosso próprio desenvolvimento. A obrigação que nós temos de cuidar do corpo que recebemos é um imperativo moral. Quase que assustando todo mundo, o mundo espiritual disse que tem uma lei moral também, que é a chamada lei de destruição. Mas, que é a morte, né, que tanto nos assusta. Mas que não é este o problema. A lei de destruição significa uma necessidade tanto do espírito de abandonar o corpo que não mais lhe serve, como permitir a criação de novos. A lei de destruição e a morte de qualquer natureza, ela passa a ter um sentido moral e deixando de ser assustadora a partir disso. Depois eles nos dizem que é uma lei também moral a vida em sociedade. Começando pela sociedade mais fundamental, que é a família, até a sociedade da humanidade inteira. Que nós vivermos em sociedade decorre de uma necessidade moral que nós temos de não só nos espelharmos naqueles bons exemplos, mas também darmos bons exemplos àqueles que convivem conosco. Prossegue por aí a chamada lei do progresso, que todos nós temos a obrigação de perseguir a melhoria da nossa vida, física e espiritual, porque o progresso
é definido pelo mundo espiritual como uma simples caminhada de evolução em direção a Deus. Não o progresso de amealhar coisas, construir coisas e inventar novidades. A função da própria vida é, utilizando os bens materiais, melhorar-nos espiritualmente. Na sequência, o mundo espiritual relembra que nós fomos criados todos absolutamente iguais. E para este Pai Criador, que criou cada espírito como um ato de amor, somos todos iguais. As diferenças que nós vemos uns dos outros aqui, além das diferenças físicas que as leis da biologia explicam, inclusive, mas as diferenças morais que nós temos em toda a humanidade, é simples resultado do caminho escolhido, trilhado por cada um nas diversas experiências anteriores, nas diversas encarnações. Nós somos o que somos hoje, porque assim nós construímos as nossas existências anteriores. Mas nós temos um futuro para enxergar. Portanto, por mais dificuldade que estejamos passando agora, o nosso futuro é absolutamente glorioso. Tudo isto, todas essas condições, elas estão ancoradas numa lei moral também fundamental, que é a lei de liberdade, que nós podemos escolher. É por isto que ninguém vai encontrar, pode pesquisar à vontade, mas não vai encontrar, nos fundamentos da doutrina espírita, dessa doutrina que tenta nos empurrar em direção ao Criador, ninguém vai encontrar ali pecado, penas a pagar. Isso não existe, esse tipo de conceito não existe. Porque nós somos livres para fazer o bem ou para não fazer o bem. Eventualmente até somos livres para fazer o mal. Depende da nossa vontade. O que vai acontecer é como nós estamos submetidos a esse conjunto de leis morais, tudo aquilo que nós fizermos pela nossa vontade, ele tem a consequência. Consequência boa, consequência não tão boa, consequência até ruim. Mas nós que escolhemos. Portanto, sempre é momento da gente escolher qual é o caminho que quer seguir a partir de agora, porque o passado já foi. Finalmente, o mundo espiritual diz que tudo isto é coroado com uma lei chamada de justiça, amor e caridade. Que quando eles nos explicam o significado disso, eles dizem simplesmente que é aquela necessidade moral do ser humano, quando ele atinge já um determinado grau de evolução, de reconhecer-se, como criatura de Deus, destinada a um destino glorioso, bondoso, de felicidade plena e absoluta, praticando a caridade e praticando o amor universal. Concluída essa parte, essa terceira parte, Kardec ainda nos traz, daquelas informações todas, o que ele chamou de a quarta parte do Livro dos Espíritos, que chama de as penas e as benesses futuras, explicando de um modo muito concreto do porquê que o ser humano, tanto encarnado quanto desencarnado, ainda passa por sofrimentos, às vezes horrorosos, que são resultado das suas escolhas ou das circunstâncias em que viveu em vidas anteriores, com um reflexo agora. Mas também, isso falando das penas que cada um tem, criadas por si próprio, mas nos demonstra a maravilhosa trajetória que nós temos a partir desses momentos de agora. Porque se nós cometemos deslizes no passado, que nos causam sofrimento agora, nós temos um mundo de alegrias pela frente. Porque sabendo, entendendo essa condição toda, todos nós podemos, pela própria vontade e pelas ações que decide a partir de agora, inverter a sua própria trajetória e passar a acumular alegrias e felicidades plenas. Este é o conjunto, de uma maneira ultra simplificada, do que é a essência da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. É uma leitura extremamente simples, não exige nada para ser entendida, a não ser boa vontade. Mas
a gente tem que ter um cuidado com essas coisas simples, um cuidado muito, muito importante. A doutrina espírita é simples, mas ela não é vulgar. Para cada um fazer dela o que bem entende, ficar imaginando. É por isso, e é só por isso, que baseado neste conhecimento que o mundo espiritual transferiu para Kardec e disse que era a obrigação e era o esforço de vida dele divulgar para a humanidade inteira, que nós criamos, nós, as pessoas, os seres humanos encarnados, criamos o que hoje a gente conhece como movimento espírita. Corporificado aqui, nesta casa, neste momento. Mas são milhares no Brasil e em diversos países do mundo. Qual é o único objetivo da existência desta sociedade aqui e do trabalho de cada um que faz aqui dentro, por qualquer deles? Né? É exclusivamente contribuir com a divulgação dessa doutrina, porque temos a convicção absoluta que ela é uma ferramenta fundamental para o nosso próprio progresso, para a nossa própria felicidade. Então, se divulga. Segundo, baseado nesta divulgação e do estudo das recomendações dela, nós fazemos um esforço, ou deveríamos fazer, pelo menos cada um de nós, um esforço constante, diário, permanente, nesta e nas existências posteriores, de nos modificarmos. Cada dia, um pouquinho. Bem pouquinho, porque as modificações grandes não acontecem, porque são impossíveis. Mas nos induzem a cada dia tentar fazer pelo menos um pequeno esforço para nos lançarmos mais rapidamente em direção a este Criador, em direção à felicidade plena e absoluta. Eu concluo fazendo um convite muito intenso para cada um, que faça uma leitura do Livro dos Espíritos. E quem já leu, que leia de novo. E quem já leu de novo, que leia mais uma vez, e quem já leu várias vezes, que leia mais uma vez ainda. Porque, como eu disse, ele é extremamente simples, mas nos abre um horizonte mental de ações que a gente pode fazer de uma maneira extraordinária. Nós nos tornamos outra pessoa, melhor, sem dúvida, quando a gente começa a compreender o Livro dos Espíritos. Vale a pena fazer esse esforço. Muito obrigado pela atenção.